Oferecimento Gorila. Olá, dia 8 de outubro, às 19h36, mais um Ampla Visão se iniciando e trazendo um pouco de Suyen Miranda, que ela é jornalista, publicitária, formada pela USP e hoje ela é consultora de qualidade de vida e financeira e dá treinamentos e palestras em empresas. Olá, Suyen, obrigada por sua presença hoje. É um prazer, hoje. Obrigada, Ivana, obrigada a toda a Just TV, o programa é excelente, muito bom, é um prazer estar aqui. Obrigada, Suyen. Suyen, eu queria muito abordar a questão de sustentabilidade. Acho que você é uma pessoa que pode me responder várias perguntas. Sim. Uma delas é o que significa sustentabilidade para você e como isso pode afetar a vida pessoal e também profissional. O interessante, assim, hoje em dia fala-se muito da sustentabilidade, né? Tanto do ponto de vista da pessoa física, né? Do indivíduo, mas das empresas. Só que isso, na verdade, é um movimento que vem acontecendo já desde a segunda metade dos anos 90, eu venho pesquisando esse tema, porque hoje o que mais nós queremos? Nós queremos, vamos dizer assim, num resumo, nós queremos fazer mais com menos. Nós queremos dispor de mais informações gastando menos energia. Nós queremos poder produzir mais sem precisar nos desgastar tanto. Então, quer dizer, é um movimento novo, levando em conta que, até um tempo atrás, acreditava-se no seguinte: quanto mais você trabalha, mais você faz dinheiro ou produz. Quanto mais você se desgasta, vamos supor, numa academia de ginástica, melhor vai ficar seu corpo. Então, assim, o conceito de sustentabilidade, ele não é só do ponto de vista ecológico ou do ponto de vista empresarial. Ele está ligado ao quê? A você dar uma condição sustentável para todos os elementos do planeta. Então, tanto as pessoas, os animais, a vegetação, o solo, os rios e principalmente nos processos do dia a dia. Então, hoje, por exemplo, nós percebemos o seguinte, para você ter uma noção de até onde entra o conceito da sustentabilidade. Você pode conseguir fazer com que você tenha mais saúde, né? Você atinja o seu objetivo de um corpo mais equilibrado, que seja, sem precisar ficar 2, 3 horas numa academia, mas fazendo os exercícios corretos, com uma orientação certa, uma alimentação balanceada, também tendo uma atitude mental, né? Que você vai atingir esse objetivo, trabalhando numa base de 45 a 50 minutos, ao invés de ficar 2, 3 horas. Então, isso já é uma mudança de paradigma. Outra coisa, você vê que já existem pessoas que conseguem trabalhar 8 horas por dia, delegam funções, têm equipes e conseguem atingir objetivos. Então, não cai por terra a premissa de eu tenho que trabalhar muito para trazer muitos resultados. Né? Então, assim, aproveitando que você pegou esse gancho, então, fazer mais com menos, para alguns, pode parecer diminuir postos de trabalho, oportunidades? Pois é. Para algumas pessoas dá a impressão seguinte: então vai ter mais gente sendo mandada embora, vai precisar de menos pessoas. Não, é o contrário. Até vamos pensar o seguinte: se você, por exemplo, imaginar assim, sustentabilidade na sua cozinha, na sua casa. Sim. Então você vai comprar exatamente aquilo que vai ser comido. Então faltou, você vai e compra o que falta. Você evita o desperdício ou o retrabalho. Então o que acontece? Se eu tenho condição de usar melhor o meu orçamento financeiro, eu tenho condições de ter um excedente para comprar mais coisas. Claro. Então, eu abro a percepção de maior consumo de mais negócios e, portanto, eu coloco mais gente na cadeia produtiva, ou seja, tem mais emprego. Por exemplo, numa empresa, se eu tomo uma decisão de ter um processo mais enxuto, mais sustentável, que eu delegue funções, então eu vou ter mais pessoas sendo responsáveis por áreas, de modo que ninguém se sobrecarrega, todo mundo dá o seu melhor e ainda tem a questão da qualidade de vida. A pessoa que trabalha numa coisa que ela se sente valorizada, respeitada, mesmo que não seja o sonho da vida dela, vai dar o melhor e, portanto, a empresa vai ter o melhor dos seus colaboradores. É o contrário até. Nossa, que interessante. E isso se fala muito, né, sobre desperdício, né, nessa sociedade atual.
E como a gente pode lidar com essa perda de recursos no dia a dia? Pois é, aí é que entra o grande barato do conceito da sustentabilidade. Para você começar, você precisa ter consciência de quem você é e o que você quer e para onde você vai. Então, vamos pegar até da forma mais fácil, uma empresa. Para ela ser sustentável, ela tem que ver, por exemplo, qual que é a missão dela, qual é a visão que ela tem, quais os valores. Porque aí eu defino para onde eu quero ir e o que eu quero alcançar. Entendi. Porque a gente percebe claramente, não dá para você contemplar tudo ao mesmo tempo, mas você começa com ações pontuais. Então, vamos passar isso agora para a nossa vida pessoal, para o indivíduo. Então, eu vou me perceber, o que eu realmente quero? Por que eu tenho desperdício, por exemplo, na cozinha, comprando coisas que depois eu jogo fora? Né? Eu compro mais do que eu deveria. Porque muitas vezes a gente compra levado por impulso, por inconsciência, por carência, por insegurança, por frustração, por uma fome que muitas vezes esconde, na verdade, sede. Que uma das coisas assim, interessantes, quando você fala em sustentabilidade, você vai perceber assim, à medida que você está mais consciente, e você trabalha mais a si mesmo, uma autoconhecimento, né? Uma autopercepção, você vai notar o seguinte, tanto a fome quanto a sede, elas têm o mesmo impulso. Sim. Então, muita gente é extremamente desidratada e desnutrida ao mesmo tempo. Porque quando sente o impulso de sede, come uma bobagem ou bebe uma bobagem, né? Por exemplo, um refrigerante que não mata a sede, pelo contrário, gera mais, né? E, de certa forma, o que acontece? Você acaba confundindo, comprando mais do que o necessário, ao invés de consumir água, que quem quer emagrecer, a dica é fácil, né? É só tomar mais água. Você vai notar que você vai comer menos e, inclusive, o próprio organismo vai produzir melhor. Isso também é sustentabilidade. Ah, engraçado. Uma vez, eu lembro que meu irmão é personal trainer, né? E uma vez ele veio e me disse isso. Eu falei assim, olha, quando você sente fome, a primeira coisa para você fazer é beber água. Porque, de repente, você está com sede e não sabe disso. Exato. Muito legal. Agora, você é a segunda pessoa que afirma isso. Que bom, que bom. Agora é pôr em prática, né, gente? E você sabe que agora essa questão de sustentabilidade está virando uma mania. E eu gosto muito de perguntar para as pessoas que estão nessa área, fazer essa pergunta. É ecologicamente correto, né? Sim. Mas ele custa mais caro. Isso é uma regra? Não. Na verdade, não que custa mais caro. Na verdade, todo processo novo, ele custa caro porque você tem que implementar um processo, né? Eu vou dar um exemplo simples. Nos anos 80 foi quando começou a se falar de papel reciclado. O papel reciclado era muito caro. Então, as grandes produtoras de papel, né, essas empresas, você compra os pacotes de papel para sua impressora caseira ou mesmo na sua empresa, eles só trabalhavam com papel sulfite branco. Sim. Né? Enfim, você mudava as marcas, tinha competição de preço e acabou. A partir do momento que houve uma consciência, que assim, o processo de branqueamento de papel é um processo que tem uma toxicidade alta. Em alguns casos, você não precisaria daquele papel tão branquinho, né? Não estou desqualificando, pelo contrário, há necessidade em algumas áreas e não há tamanha necessidade em outras. Então, o que aconteceu? O processo de papel reciclado, que era, num primeiro momento, muito mais caro, porque ele não estava em escala, ele foi barateando, porque houve o quê? Uma produção em escala. Então, tudo que num primeiro momento você tem que mudar o processo tende a encarecer. Outro exemplo, a gente está vendo agora, quase todos os carros são flex. No começo, poucos carros eram flex, e eram os carros mais caros. Né? Então, assim, o primeiro momento da sustentabilidade, ela implica o quê? No investimento para você desenvolver um novo processo para que você tenha menor perda. Mas isso acaba se pagando. Eu li essa semana uma coisa interessante, sabe, Ivana? Tem um tipo de um novo asfalto que foi desenvolvido no Brasil, inclusive, se não me engano, é uma universidade do Nordeste, que ela usa a borracha do pneu do caminhão. Nossa, que interessante. E é muito interessante no seguinte sentido, ele tem uma resistência muito maior do que o asfalto comum, só que ele é bem mais caro. Então, qual que é a ideia? É implantar esse novo tipo de asfalto, pelo custo dele, nesse primeiro momento, nas estradas de maior movimento, nas vias de tráfego pesado, que seriam as marginais, ou mesmo os acessos, vamos supor assim, falando em termos de outras capitais, né? Todo o acesso para o centro, que você precisa de um afluxo maior. Então, você vai ter um custo maior desse material, entretanto, uma manutenção muito mais barata. E hoje está provado o seguinte, é melhor que você tenha um investimento para uma qualidade, que depois você vai ter um custo de manutenção mais baixo. E nessa questão toda de sustentabilidade, quando você tem pessoas que somente desperdiçam,
Como é que você aborda essas pessoas? Porque elas você vê gente ainda lavando com água nas calçadas, sendo que já chegou no Brasil aquela é uma espécie de aspirador ao contrário, onde você sopra as folhas, você Sim. sopra as sujeiras. E as baterias de celular, são poucas as pessoas que você vê aproveitando as campanhas, por exemplo, de algumas drogarias, onde você pode levar lá as suas pilhas enfim, devolver Sim. os celulares às próprias, né, às próprias empresas. Sim, sem dúvida. Como é que você pode atingir esse público que ainda não está? Olha, todo processo novo, todo processo que implica informação, que é assim, tem uma coisa importante para a gente pensar. Hoje tem muita informação, mas essa informação ainda não virou conhecimento. Tem uma diferença grande. Informação é aquilo que você já sabe, mas está ali guardadinho, paradinho, bonitinho, não foi posto em prática. Conhecimento é aquilo que eu já coloco na minha vida. Sim. Então, hoje nós estamos num momento de transformação dessa informação em conhecimento. Então, é assim, nós temos que ter um pouquinho de paciência e fazer a nossa parte, primeiramente, né? E o que você diz do Brasil? O que ele precisa? Ele tem sido um exemplo de sustentabilidade? Olha, nós podemos dizer que somos, porque nós temos uma condição assim, ecológica muito boa. Entretanto, tem muito para a gente melhorar ainda, até assim, do ponto de vista das pessoas mesmo. Essa questão que você falou, ainda lavar a calçada com água, ou ainda desperdiçar alimento, que no Brasil, infelizmente, isso é muito forte. Então, é preciso melhorar isso até para que a gente possa chegar em patamares mesmo de países mais desenvolvidos. Sim. E como se, digamos, num restaurante, o que você daria? Que ideia você daria para um restaurante que realmente joga? Porque eu vejo as lixeiras assim do lado, joga qualquer quantidade. Existem empresas que passam, e eu sei que tem algumas ONGs que ainda alimentam o sem terra ou pessoas que estão na rua, enfim. Agora, o que você falaria para um restaurante para ele não ter tanta perda? Bom, eu vou dizer uma coisa. Primeiramente, os restaurantes têm sido até bons exemplos de sustentabilidade, na sua grande maioria. Sim, porque normalmente, assim, o que acontece? Há um excedente, é transformado, você vai ver muito bolinho de arroz, você vai ver muitas friturinhas, que são formas de usar esses alimentos. A questão de você usar a sobra para caridade é muito discutível. Sim. Por que isso? Porque você tem a questão do armazenamento do alimento já preparado. Entendi. Então, até do ponto de vista da vigilância sanitária, esse tipo de prática ela tem sido desestimulada. Ah, entendi. Né? Porque assim, vamos pensar o seguinte, uma entidade ela pode ter pessoas que tenham necessidades especiais de alimento, por conta do público que atende, que esse tipo de alimento de restaurante não se aplicaria. Entendi. Às vezes ele está extremamente condimentado, ou ele ainda já passou por um processo de calor e depois que ele esfria, todo o alimento, né, ele tem uma curva de vida. Portanto, quem está em casa e tem mania de ficar esquentando comida, está criando, na verdade, fazendas de bactérias. O ideal é que você cozinhe uma quantidade, consuma essa quantidade, terminou, faça uma nova. Né? Evite essa coisa de requentar. Não é nem por uma questão como no passado dizia o seguinte, pobre come requentado. Não é isso. É que realmente o processo do alimento, o alimento tem uma vida, né? Ele tem uma energia. E essa energia se perde depois no processo de reaquecimento. Mesmo que você faça isso no micro-ondas, aí ele fica pior. Né? Então, até houve uma mudança grande dos anos 90 para cá, inclusive supermercados que doavam produtos para entidades, porque, de certa forma, o que acontece? Nem sempre na entidade você vai ter uma pessoa que vai poder fiscalizar o processo de como veio do supermercado para a entidade assistencial. E a entidade é obrigada a receber essa caridade. Né? Então, acaba gerando um problema, que a gente chama, no caso da sustentabilidade, de retrabalho. Eu tenho que pôr uma pessoa para poder aferir. Será que esse alimento... Um exemplo, uma creche. Uma creche ela vai poder receber, por exemplo, de um restaurante, o que veio como excedente de uma comida mais temperada, uma comida árabe. Sim. Poderia para pessoas mais velhas, mas crianças não comeriam uma pasta tão forte. Né? Não é que o alimento não serve, é que ele não se adapta àquela necessidade. Então, até hoje em dia, os restaurantes eles têm trabalhado com um cálculo de produção muito mais enxuto para gerar menos desperdício e, quando há uma sobra, não ser desperdiçada, mas ser reprocessada em outro produto. Isso é possível. E falando em crianças, né, que você já tocou no assunto, eu gosto muito desse tema, quando seria o momento ideal de começar a ensinar a criança a sustentabilidade? Olha, a criança ela aprende pelo exemplo, ela não aprende pelo que você diz. Né? Então, não adianta falar assim, olha, meu filho, deixa a luz apagada, se você não deixa.
Meu filho, lave a mãozinha, abriu, lavou, fechou, e ensaboa com a torneirinha fechada. Mas você não faz. Né? Então, eu digo o seguinte, da mesma maneira que a gente ensina a criança, deveria ensinar a criança a lidar com dinheiro desde cedo, fazendo nós, os pais, nós, os professores da economia, também temos que fazer com as crianças com relação aos recursos. Eu noto muitas vezes, assim, trabalhando com a população de crianças pequenas, que eu falo criança de 4, 5 anos, que a criança diz assim, minha mãe fala que é para tomar banho rápido, mas ela leva não sei quantas horas porque ela tem que lavar o cabelo dela, que é grande. Quer dizer, qual é a defesa que você vai dar nesse caso? Né? Mas o meu cabelo é grande, demora mais. E a criança ela não poderia também demorar o mesmo tanto? Sendo que ela não tem essa lógica de entender que para lavar um cabelo, passa shampoo, passa creme, passa condicionador, simples. Fecha a torneira, passa o seu creminho. Se você quiser massagear a cabeça, massageia. Só que toma cuidado. Lembra-se que a água que a gente tem no Brasil, ela é abundante, mas é no Brasil. E isso pode mudar. Que o ecossistema está mudando, os processos estão mudando. Então, a criança observa, ela é muito atenta. Ela repara se você põe no prato uma quantidade e deixa sobrar. Só que você diz para a criança, come tudo, limpa o prato. Então, como é que ela vai limpar o prato se você não limpou? Né? Então, realmente, né, eu falo que o mais importante é que os pais tenham essa consciência da sustentabilidade, a consciência de evitar retrabalho, até para ter mais tempo para usufruir da família, dos filhos, do contato com os amigos, porque essa é a melhor escola para os próprios filhos. Eles aprendem pelo exemplo, não é pelas palavras. E, assim, o que você acha que a sustentabilidade pode representar para a nossa sociedade, né, para a sociedade brasileira, em médio e longo prazo? Olha, eu diria assim, no Brasil a gente tem uma sorte muito grande, pois nós temos um sistema nosso ecossistema, falar um sistema ecológico, muito favorável. Então, a gente tem abundância de tudo. Por ter abundância de tudo, muitas vezes nós acabamos gastando. Eu ainda ouço algumas pessoas dizerem o seguinte, mas eu pago a luz, eu pago a água, então o problema é meu. E não é, na verdade, o seu problema é de todos nós. Mesmo que eu diga que eu estou pagando, isso não quer dizer nada, porque no futuro eu posso ficar sem. Todo e qualquer recurso que exista na natureza, ele pode se extinguir. Não é impossível que isso ocorra. Existiam projeções no final do século XIX para o século XX que diriam que nós hoje teríamos uma população ainda maior e o alimento não seria suficiente. Hoje há um estudo dizendo o seguinte, nós temos já uma desaceleração no número de pessoas, mas, em compensação, há também uma certa consciência maior no consumo de alimentos. Então, o que acontece? Nós temos no Brasil um rebanho, uma pecuária muito forte de exportação. Tudo isso faz com que a gente, de certa forma, gere muito poluente, nós geramos muitos poluentes, mas nós também temos uma série de recursos renováveis. Se nós começarmos assim, como está até ocorrendo, eu vejo que nas escolas, e mesmo a população que tem um pouquinho de percepção de valor, repara primeiro no bolso. Depois ela repara no meio ambiente. Né? Mas ela já começando a aplicar a sustentabilidade, dá para dizer o seguinte, médio prazo, nós vamos ter uma redução na despesa de consumo. Isso como um todo, não é uma questão só das grandes cidades, as pequenas também. Nas grandes cidades tem gente que já está trabalhando com compostagem em casa, que leva o produto para reciclagem, tudo isso gera menor custo. E a longo prazo a gente tem condição de ter produtos de maior qualidade, justamente porque nós temos menor retrabalho, menor desperdício e nós podemos colocar produtos de qualidade numa linha de produção que não agride o meio ambiente, que custa menos, que gera menos lixo e gasta-se menos energia para a produção. Nossa, que interessante. E o caso da água? Você sente que a nossa... Porque, assim, é algo óbvio, né? Eu vejo que a nossa água, a mais, digamos, a menos fluoretada, a mais natural, mais rica em minerais, ela é mandada para fora. E já existem containers, se sabe que existem containers das boas... boas águas minerais, né? Exatamente, mandadas para lá e a gente fica, digamos assim, com os restos e com as fluoretadas e as tratadas.
O que você acha disso, Suyen? Olha, vamos colocar o seguinte, né? Existe tudo tem ação e reação. Nós temos uma água muito clorada e muito fluoretada, justamente porque o nosso sistema, vamos colocar o seguinte, o Brasil tem muitas desigualdades do ponto de vista de infraestrutura. Sim. Então, por exemplo, se você pegar uma água, que você encontre no norte, ela vai passar muitas vezes por um processo que ele vai ter muito mais químicos presentes do que vai ter das grandes cidades, vamos colocar assim. Então, para que você tenha uma população que tenha pelo menos assim menor contaminação por água, porque a água contaminada mata mais rápido do que comida, alimento contaminado. Isso já está provado cientificamente. Então, nós ainda temos algumas coisas que têm patamares, vamos dizer assim, da África e da Ásia. Né? Que também são lugares que têm essa deficiência. Você vai para a América do Norte, você nota que lá você tem uma água menos fluoritada e menos clorada, porque todo o processo já foi pensado, a sustentabilidade vem de longo prazo lá, mas levando em conta o quê? Para que a população não tivesse o retrabalho de reprocessar a água. Então, a água de torneira, ela é uma água própria para consumo. Em São Paulo já ocorre, em várias cidades também. Entretanto, não é regra no Brasil todo. Então, o que a gente vai pesar? O que é importante neste momento? Que a água não gere contaminação. Então, é preferível que ela tenha mais flúor, que ela tenha mais cloro, que aí quem está em São Paulo, né, que assim fala, poxa vida, eu lavo o cabelo, ele fica meio durinho. É natural por conta dessa presença, né, desses elementos. Entretanto, você está, de certa forma, né, tendo um pequeníssimo problema comparado a quem, de certa forma, usa essa água para cozimento e não tem uma asepsia correta das peças, das panelas, não tem um acesso a, por exemplo, a gente tem gás encanado ou gás de botijão fácil. Em outros lugares do Brasil isso não existe ainda. Então, como é que essa pessoa iria ferver essa água para chegar a um determinado ponto de temperatura e ela se tornar não contaminável? Então, é melhor que a gente peque pelo excesso nesse momento. Mas eu diria que, assim, está havendo uma mudança grande, eu noto que as pessoas têm se preocupado muito com a questão da água que ingerem, né? E, naturalmente, tudo vai muito de oferta e demanda. A água vai para fora porque lá se paga. Se aqui começar a se consumir a água, provavelmente ela não irá tanto, né? Claro. E existem grupos, assim, eu li muito sobre a água, principalmente fluoretada, e das campanhas que existem lá fora, justamente para se evitar essa quantidade de flúor que é utilizada, porque diz que torna o cidadão que ingere essa água um cidadão passivo. Isso é mito? Olha, eu diria o seguinte, eu não acredito muito, eu sou um pouquinho descrente dessas posturas, pelo seguinte, eu acho que assim, a atitude da pessoa não é determinada por uma água. Ela poderia dizer o seguinte, olha, tem álcool, que realmente está provado, o álcool afeta o comportamento de um indivíduo, isso sim, mas a água não. E a presença desse metal, nem tanto. O que pode acontecer, já está aprovado, é você ter maior calcificação. Né? Você tem mais sais que vão realmente, em algumas pessoas, deixar os dentes um pouco mais amarelos. Entretanto, combate e fortalece contra a cáries, né? Que foi o principal uso desse flúor nesta água. Que foram assim as pesquisas, né, colocadas. Exato, porque no Brasil, ainda durante muito tempo, a questão da cárie, e ainda hoje, ela é uma questão complexa. Porque ainda há um hábito, que quem estiver assistindo pode aproveitar, e se fizer isso pode mudar, de desde cedo fazer com que crianças consumam açúcar refinado. Entendi. Né? E não tem uma limpeza apropriada, então na primeira dentição gera problema. Então, se pelo menos nessa água tem flúor, você fortalece um pouco e diminui esse desgaste que esse açúcar em excesso, que na nossa cultura brasileira tem muito açúcar, muito mais do que devia. E o açúcar, sim. Quem ingere muito açúcar tende a ter, isso já está cientificamente provado também, né? Uma certa letargia, como também o caso do álcool, que são da mesma origem, né? Sim. E, Suyen, como é que as pessoas fazem para te encontrar na internet? Qual é o seu site? Nós temos, olha, eu tenho um site que é o Suyen Miranda, www.suyenmiranda.com.br, e ali também tem um link para um blog, e a nossa consultoria é Solução Labor, com que eu trabalho com a parte de palestras e treinamentos sobre esse tema e outros temas que complementam a parte de qualidade de vida, tanto para o indivíduo quanto para as organizações. Então, gente, é www.suyenmiranda.com.br. Então, lá vocês vão ver o currículo da Suyen e todos os serviços que ela presta, que são bem interessantes. Suyen, eu recebi alguns e-mails. Opa! Um é do Yuri,
dizendo que parabéns, Ivana, esse programa é ótimo, poderia ter mais tempo. Que Opa, pena, é verdade. É verdade, né? Fica a sugestão. E ele diz que sucesso a Suyen, ela foi fundamental na direção da minha carreira. Opa, obrigada, Yuri. Ó, sucesso para você, eu sei que você vai longe. A Tânia também diz, parabéns a Tânia, se eu não me engano, ela está em Abu Dhabi nesse momento, assistiu o jogo do Brasil, não sei se está acontecendo agora. Olha, que chique, né? Bacana. Aí ela dá isso. os parabéns a Ivana e a Suyen por esse tema. Realmente é um tema fantástico, né, Suyen? Eu acho que é uma coisa que as pessoas, de modo geral, se preocupam, mas assim, não têm tido tempo e não estão informadas sobre ele para pôr isso em prática na vida. Né? Então vamos tirar essas dúvidas deles, né? Você está Lógico. convidada para vir outras vezes aqui. Opa, que ótimo. A Cristiane também diz o mesmo, esse tema está bem interessante e poderíamos ouvir mais sobre isso. Sucesso à Patrícia, de sucesso ao programa pela qualidade de entrevista. Olha, agradeço a todos esses contatos muito bons e com certeza assim, são pessoas que já estão colocando a sustentabilidade em busca do sucesso, que inclusive é um dos objetivos, que você atinja o sucesso, a qualidade de vida e a satisfação na sua vida. Carla, Leandro, também agradeço muito a vocês os e-mails. Suyen, eu te agradeço muito por ter vindo aqui hoje no meu programa. Você é bem-vinda quando você quiser. Estão abertas as pautas aqui para você, todo o espaço. E já são 8h01 e a gente vai terminando. Eu vou encontrar com vocês na próxima sexta-feira no Ampla Visão, nesse mesmo horário. Tchau, gente. Bom fim de semana e bom Dia das Crianças.